Olá, turma! Nessa videoaula nós iremos estudar sobre a motivação e os estados de adição. Professora, mas o que é essa motivação? Bom, turma, em algum momento vocês podem ter parado para pensar que nós realizamos alguns tipos de comportamento que não necessariamente estão ligados a alguma coisa emocional, ou alguma coisa cognitiva, ou não são diretamente um tipo de reflexo, mas a gente simplesmente realiza esse tipo de comportamento. Como assim, professora? Ó, muitas vezes esses comportamentos, eles são um reflexo dos impulsos que nós temos no nosso dia a dia. Por exemplo, se você sente uma sede, e aí você vai atrás de uma fonte de água, onde você vai conseguir essa água para sanar essa sua necessidade daquele momento. Isso é um tipo de comportamento que é chamado aí de comportamento motivado. A gente tem motivação para realizar alguns tipos de coisas no nosso dia a dia. Né? Se a gente está com sede, a gente vai beber água, se a gente está com fome, a gente vai atrás de alimento, nosso próprio apetite sexual. Então, coisas nesse sentido é que a gente vai abordar na nossa aula de motivação. E quando eu falo de mecanismos de adição, e aí pode ser falado adição ou adicção, tá? Dependendo do tipo de literatura, vocês podem encontrar com os dois nomes. A gente está falando de mecanismos que nos fazem ficar viciados em algumas coisas. Qual será a via envolvida com esses processos? Então, é algo que a gente vai visualizar no finalzinho da nossa próxima aula sobre esse conteúdo. Bom, para a gente compreender melhor a motivação, primeiro a gente vai observar alguns conceitos e diferenciar esses conceitos, tá? Que seriam os estados motivacionais e os comportamentos motivados. Professora, o que é um estado motivacional? Bom, esse estado motivacional é aquele impulso que surge de acordo com necessidades corporais que você tem, por exemplo, a sede, a fome, ou de alguma força instintiva que a gente não conhece muito bem. Por exemplo, o sexo. O ato sexual a gente vai ver que não tem muita coisa que a gente entende em relação a ele, mas ele simplesmente acontece. Então, esses estados motivacionais, o que é que eles fazem com a gente? Eles criam um desequilíbrio, eles fazem uma tensão, geram um desconforto na gente, fazem com que o nosso meio interno sinta esse tipo de perturbação. Isso vai elevar o nosso nível de alerta, tá? E aí faz com que a gente consiga executar uma série, né, de comportamentos dirigidos com o objetivo de conseguir sanar aquele problema. E aí é isso que a gente chama aqui de comportamentos motivados. Seria essas coisas que a gente vai fazer. E fazer em que sentido? Comportamentos que a gente vai fazer para sanar a perturbação que a gente está tendo naquele momento. Ou, por exemplo, para gerar prazer, quando a gente está pensando aí no sexo. Ou seja, esse comportamento motivado é algo que você faz para se sentir bem, né, naquele momento. Vamos dar uns exemplos? Por exemplo, como estado motivacional, a gente teria fome. E aí o comportamento motivado seria o que nos levaria a comer alguma coisa. Como estado motivacional, sede. Comportamento motivado, beber água. Para parar essa perturbação, que é a sede que a gente está sentindo. Consegue compreender esse tipo de diferença? Então, seriam essas diferenças básicas. Existem diferentes classes de estados motivacionais, pessoal. Nós temos as motivações chamadas de elementares. Essas motivações elementares, elas acontecem com a finalidade de garantir a nossa sobrevivência. Então, ela é muito instintiva, que seriam, por exemplo, a nossa regulação de temperatura, a ingestão de líquidos e também a ingestão de alimentos. É interessante ressaltar que o estado motivacional, que determina os nossos comportamentos de termorregulação, ele não tem um nome específico, tá, gente? A gente vai falar de regulação de calor, de frio, mas o que determina a questão da ingestão de líquidos é a sede, e o que vai determinar a ingestão de alimentos vai ser justamente a fome, né? Quando a gente pensa em motivação elementar, se você não tiver essa regulação, você pode morrer. Por isso que ela é elementar, né? Instintiva. Você tem que regular aquele processo, senão você corre risco. Nós também podemos ter aqui a motivação sexual, onde nós observamos forças fisiológicas não bem definidas. A gente não entende muito bem qual é o instinto, né, que surge. A finalidade pode ser simplesmente para obtenção de prazer. Então, nesse caso da motivação sexual, isso é importante para que você busque um parceiro sexual. E aí você vai gerar uma série de comportamentos para tentar seduzir, né, aquele parceiro sexual, prepará-lo
para o momento realmente do ato sexual. Antigamente, as pessoas achavam que essa motivação sexual, que esse momento do sexo, ele era puramente para a procriação, né? Para a gente conseguir aumentar e manter aí a perpetuação da nossa espécie. Hoje em dia, isso já caiu por terra. Você pode ter relações sexuais com a finalidade única de obtenção de prazer. Aqui não tem essa informação de onde é que vem, né, esse instinto, como eu falei para vocês. Qual é a explicação, né? De onde é que vem isso? É a falta de alguma coisa? Será que é a carência? Então, possivelmente não. Você não necessita estar carente para você ter uma relação sexual. Então, ainda não se sabe muito bem, não entende, né? Muito bem porque que a gente tem esse tipo de estado motivacional, mas a gente tem eles, tá? Nós temos também motivações afiliativas, que aqui não tem uma determinação biológica identificável, mas vocês conseguem observar que no nosso dia a dia, enquanto seres humanos, nós temos motivações, por exemplo, de ter uma ascensão social, de se identificar com algumas ideias coletivas. Algumas pessoas participam de partidos políticos, né, de movimentos sociais, igrejas, coisas nesse sentido. Então, nós seres humanos temos essa capacidade de nos afiliar a determinadas circunstâncias que são importantes para a gente. E todas essas motivações que a gente conheceu, elas envolvem o que nós chamamos de comportamentos apetitivos e comportamentos consumatórios. Professor, o que é que são os comportamentos apetitivos? Basicamente, pessoal, é o passo a passo, né? O antes de você chegar realmente à parte de execução. O que é que você faz ali? As coisas prévias, isso aí seriam os comportamentos apetitivos. Por exemplo, como é um ato preparatório para que a gente tenha a satisfação das nossas necessidades mais para frente, né? Seria aquele momento, por exemplo, se você sente um frio, você está com aquela agonia, você está pensando o que é que você vai fazer, você vai levantar, você vai pegar o controle, você vai procurar um agasalho, então coisas nesse sentido. Professora, o que é um comportamento consumatório? É o momento que a gente realmente faz a satisfação inicial, a gente realiza o ato. Então, nesse sentido, se eu pensar no frio, é o momento que eu vou me cobrir. Pronto, me cobri, botei um agasalho, passou o frio. Desliguei o ar-condicionado. Então, pensa nesse sentido, né? Comportamento apetitivo poderia ser você buscar um cobertor, você se levantar, buscar o controle do ar, ir atrás disso, daquilo, né? E o consumatório é quando você se cobre, quando você desliga o ar-condicionado, quando você realmente executa, tá? No momento da ação. Então, se a gente parar para observar esses tipos de comportamentos, né, nós temos uma cascata de comportamentos que visam resolver o nosso problema. Que problema é esse? Ah, o problema é que você está naquele momento, né? E tem uma hora que nós realmente fazemos essa intervenção que vai ajudar a gente naquele momento, né, naquele problema, naquele desconforto que a gente está sentindo. Para a gente compreender melhor a motivação, é fundamental a gente relembrar alguns conceitos básicos da nossa fisiologia, como uma própria homeostasia. Lembra que nós mantemos uma constância no nosso meio interno? A gente vive naquele equilíbrio dinâmico, tentando manter essa constância do nosso meio interno, viver em uma faixa aí de parâmetros que dizem que a gente está bem, que está tudo ok. Quando a gente vai se distanciando dessa faixa, aí a gente vai começando a sinalizar para o nosso organismo. E aí é interessante, porque a gente vai se afastando da nossa homeostasia e começa a gerar o quê? Esses estados motivacionais, como a fome, a sede, a resposta ao frio, a resposta ao calor, porque a gente está saindo daquela faixa considerada homeostática. E, além disso, a gente também tem que entender um pouquinho da questão do prazer. O prazer está muito associado com a nossa recompensa, com algo positivo, o reforço positivo que a gente tem dentro do nosso organismo. E o prazer é um objetivo tão poderoso que ele pode produzir compulsão, né? Compulsão por alguma coisa, repetir exageradamente aquela coisa, né? Ter esse comportamento consumatório. Ah, professora, quando a gente fala de prazer, a gente está falando apenas de prazer sexual? Não. A gente tem prazer com várias coisas no nosso dia a dia. Então, pensa que tem gente que sente prazer ao comer algum determinado alimento, ou ao se alimentar, ao encontrar com amigos, com a família, ao beber, ao ingerir bebidas alcoólicas, por exemplo, ao utilizar drogas, ao fazer exercícios físicos, né? Os crossfiteiros aí de plantão, que falam de manhã, de tarde, de noite só sobre isso. Então, tudo isso aí que dá prazer, ele está associado com esse mecanismo de recompensa do nosso organismo realmente. E é algo interessante que é muitas vezes utilizado no nosso dia a dia como um mecanismo aí para enganar nosso organismo, né?
Por exemplo, as mães, elas podem dizer para o filho, olha, meu filho, estuda agora, que daqui a pouco a gente vai sair para o parque. O menino vai estudar e ele vai ter essa sensação de prazer, não associada com o estudo, mas com o que vai vir para frente, né? Que é ele passear no parque. Então, seria uma forma aí de prazer também. E quem é a peça-chave para essa questão de motivação, pessoal? É o hipotálamo, tá? O hipotálamo, ele recebe uma grande parte de eferências e ele emite uma grande parte de eferências. Então, ele consegue receber muitas informações corporais que vão dizer para ele o que está acontecendo naquele meio. Então, ele consegue ficar monitorando o que está acontecendo no nosso meio interno. E aí ele atua como um grande ordenador dos nossos comportamentos motivados, justamente devido a esse grande padrão de conexões que ele consegue fazer. Por exemplo, ele tem articulação aqui ó, com áreas corticais, com o sistema motor somático, o sistema nervoso autônomo, o sistema endócrino, o sistema imune. Então, ele tem várias articulações que são importantes aí do ponto de vista motivacional. E essas articulações são muito importantes, porque, por exemplo, para o nosso poder decisório, a gente precisa de quem? Do córtex pré-frontal, foi o que a gente já estudou em aulas passadas. Então, imagina, você está aí com frio. Ah, eu estou com frio. Você fica naquele negócio, né? Ah, eu vou me levantar para pegar um controle, estou com tanta preguiça. Ah, eu vou me levantar para me cobrir. Se você estiver realmente com muito frio, o seu córtex pré-frontal vai dizer, levanta que você vai morrer. Se você não fizer isso, você vai morrer. Então, ele tenta dar a decisão. Né? O hipotálamo, óbvio, fica regulando isso, fica captando essas informações e fica se comunicando com esse córtex pré-frontal para que você consiga fazer né, esses comportamentos, para que você, então, consiga sanar essas perturbações que estão acontecendo naquele momento. Ah, professora, mas como assim? O que é que o hipotálamo faz de interessante, né? Por exemplo, se você pensar na questão do frio, os próprios tremores que acontecem no seu organismo para que você consiga dissipar calor e consiga passar por aquele momento do frio, são coisas controladas pelo hipotálamo, né? Nós temos várias coisas que o hipotálamo está auxiliando aí. A gente vai conhecer mais para frente na nossa aula. A gente observa uma grande influência, né? Esse aumento da influência está muito associado aqui com o comportamento consumatório. Quando a gente tem essa influência cortical, por exemplo, né, de dar decisão, a gente realmente faz o ato né, naquele momento. Então a gente vai e bate o martelo e realmente consegue ter a atitude que vai sanar toda a perturbação que o seu organismo está sentindo naquele momento. Quando a gente pensa no hipotálamo, ele tem um grande número de núcleos, tá, que está dividido aqui em cores diferentes, e a gente tem também um número de feixes cruzando o hipotálamo, que seria o que está em verde. Pensando no hipotálamo, nós temos aqui vários núcleos pertencentes à coluna periventricular, que seria aqui o núcleo posterior, essa região de núcleo paraventricular, essa região de núcleo periventricular, essa região de núcleo periventricular anterior, núcleo arqueado e o núcleo supraquiasmático. Nós temos também outro grupo de núcleos que ficam aqui pertencentes a essa região da coluna medial, como o corpo mamilar, como o núcleo pré-mamilar, núcleo dorso medial, núcleo ventromedial, núcleo supraóptico e a área pré-óptica. Então, pertencem aí à coluna medial. Nós temos aqui nessa região da coluna lateral, principalmente aqui ó, o hipotálamo lateral. Pensando nos feixes que cruzam essa região hipotalâmica, nós temos aqui o feixe prosencefálico medial, o fascículo longitudinal dorsal, o trato mamilo-talâmico e essa região aqui ó, de fórnix. Então, são extremamente importantes dentro da atividade hipotalâmica. Então, por ter vários núcleos e vários feixes, pessoal, o hipotálamo ele é muito importante para fazer esse monitoramento constante aí do nosso meio interno. Vamos observar essas regiões que estão aqui ó, na coluna periventricular. Nós temos a região pré-óptica, o hipotálamo anterior, região tuberal e o hipotálamo posterior. Pensando nessa região pré-óptica aqui da coluna periventricular, a gente vai ter nessa região o órgão vascular da lâmina terminal, que é muito importante para o quê, professora? Para a detecção de sinais químicos, para a gente fazer nossa termorregulação e também o nosso controle de sede. Nós temos o núcleo pré-óptico mediano, o núcleo pré-óptico periventricular e o núcleo periventricular anterolateral. Pensando nessa região de hipotálamo anterior, nós temos o núcleo supraquiasmático, que é muito importante para fazer a sincronização dos nossos ritmos circadianos, como a gente observou na nossa aula de sono e sonhos. Nós temos aqui o núcleo periventricular anterior,
núcleo hipotalâmico anterior, que é importante para a detecção de casos de hipotermia, fazer aí a nossa termorregulação. Núcleo paraventricular, que é importante para a síntese de hormônios da neurohipófise e também para os comportamentos consumatórios de sede. Nós temos a região tuberal, onde nós temos o núcleo periventricular intermédio. Nós temos aqui o núcleo arqueado, que é muito importante para fazer a monitoração da quantidade de gordura do tecido adiposo, também está envolvido no nosso controle aí de ingestão calórica. Nós temos a região da eminência mediana, que é importante na secreção de hormônios de liberação e inibição de hormônios aqui da região da adenohipófise. E pensando no hipotálamo posterior, nós temos o núcleo periventricular posterior e o núcleo hipotalâmico posterior, que é importante também para a detecção de hipotermia e nos auxilia no processo de termorregulação. Quando nós vamos mais para a região da coluna medial, nós temos esses núcleos, e aí a gente tem outras estruturas, tá, gente? Na região pré-óptica, nós temos o núcleo pré-óptico medial, que é muito importante para o controle de comportamentos sexuais, tá? Os comportamentos consumatórios sexuais são muito controlados nessa região do núcleo pré-óptico medial. Quando a gente pensa aqui na parte hipotalâmica anterior, nós temos o núcleo supraóptico, que é importante para a síntese de hormônios da neurohipófise, comportamentos consumatórios de sede também. Nós temos a área retroquiasmática. Na região tuberal, nós temos o núcleo ventromedial, importante para o controle dos comportamentos consumatórios de fome e de sede. Nós temos o núcleo dorso medial, o núcleo pré-mamilar ventral. Quando nós pensamos na parte do hipotálamo posterior, nós temos o núcleo pré-mamilar dorsal. Núcleos mamilares, que possivelmente estão aí associados com estados emocionais. Nós temos núcleos supramamilares e núcleo tuberomamilares, que são importantes para a regulação dos comportamentos de alerta durante o momento do despertar e durante também a nossa vigília. Indo mais para a região da coluna lateral, nós temos na região pré-óptica a área pré-óptica lateral, importante para a termorregulação. Na área do hipotálamo anterior, região tuberal e hipotálamo posterior, nós temos aqui a área hipotalâmica lateral, tá? E aí elas são importantes para o quê? Para o nosso comportamento consumatório de fome. Observando essa imagem, a gente consegue visualizar um grande número de aferências que chega na região hipotalâmica e um grande número de eferências que parte dessa região hipotalâmica. Pensando nos comportamentos motivados, pessoal, nós temos duas regiões, dois feixes muito importantes, que é o feixe prosencefálico medial e a região do fascículo longitudinal dorsal. Por que, professora? Porque através desse feixe prosencefálico medial vão ser encaminhadas mensagens provenientes da região de córtex olfatório. Então, as nossas informações olfatórias são muito importantes para alguns tipos de comportamento motivados, por exemplo, para a ingestão de alimentos e também para o nosso comportamento sexual. Então, essas informações elas chegam ao hipotálamo através do feixe prosencefálico medial. E a gente tem aqui informações sendo enviadas das nossas vísceras, através aqui, chegando no núcleo do trato solitário e núcleo parabraquial, e elas são enviadas para o hipotálamo através desse fascículo longitudinal dorsal. E essas são informações extremamente importantes para quase todos os nossos tipos de comportamentos motivados, seja a ingestão aí de líquidos, a ingestão de alimentos, nosso comportamento sexual, a regulação de temperatura. Então, tudo isso aí está envolvido nos nossos comportamentos motivacionais. Relembrando um pouco da nossa fisiologia endócrina, a gente observa que o hipotálamo ele tem uma grande conexão também com a região de hipófise. Lembra que a gente tem produção hipotalâmica de alguns hormônios que são enviados para serem armazenados nessa região de neurohipófise, que seriam aí a ocitocina e a vasopressina, que são jogadas na corrente sanguínea quando necessárias. E a gente tem a liberação de hormônios produzidos no hipotálamo que atuam na região da adenohipófise e estimulando a produção e liberação de vários hormônios nessa região, para atuar em locais distintos. E é por isso que a gente tem esse eixo hipotalâmico hipofisário acontecendo. Essas informações passam por essa região aqui, da eminência mediana. Lembra que a gente tem um sistema porta, hipotalâmico hipofisário, que é importante para carregar esses hormônios entre essas estruturas. E pensando nessa região de neurohipófise, lembrando que os hormônios eles são armazenados nessa região, não são produzidos, que seriam a vasopressina e a ocitocina. E pensando na região de adenohipófise, a gente teria
por exemplo, a prolactina sendo produzida e liberada, para atuar na mama, né, para aumentar a produção de leite. A gente teria alguns hormônios, o hormônio luteinizante, o hormônio folículo estimulante, que atuam nas regiões das gônadas, estimulando a formação daqueles hormônios sexuais, sejam eles estrógeno, progesterona, testosterona. Nós temos a somatotrofina, que é também conhecida como hormônio do crescimento, atuando bastante na região de fígado, né, para nos auxiliar nesses momentos de crescimento. A gente tem a tireotrofina atuando na região de tireoide para estimular a formação dos hormônios tireoidianos, como a tiroxina, a triodotironina. Nós temos a própria melanocortina, que dá origem ao hormônio adenocorticotrófico, ou adenocorticotrofina, que atua na região de córtex adrenal, por exemplo, para levar à produção de glicocorticoides. Então, a gente tem uma gama de hormônios tendo a sua produção influenciada pelo hipotálamo. Então, é por isso que é muito importante que o hipotálamo ele tenha esse papel de monitoração do nosso meio interno, porque como ele tem muitas conexões, ele pode simplesmente estimular algum processo que vai fazer com que a gente consiga regular aquela perturbação que a gente está tendo naquele momento. Só que, além do hipotálamo, uma outra coisa muito importante para os nossos estados motivacionais é a presença de órgãos circunventriculares. Professor, o que é que são esses órgãos circunventriculares? São locais onde essa barreira hematocefálica é permeável. Porque nessas regiões a gente tem capilares fenestrados. Então, por esses capilares fenestrados, passam algumas coisas. E por que é importante a gente ter capilares fenestrados em algumas regiões do nosso sistema nervoso central, por exemplo? Porque, gente, nessa região nós vamos ter neurônios com vários receptores para substâncias circulantes. E aí eles conseguem ficar detectando como é que está o nível, né, dessas substâncias naquele momento. E onde é que a gente tem esses órgãos circunventriculares? Por exemplo, na região hipotalâmica, a gente tem lá na eminência mediana, que eu acabei de mostrar para vocês, e no órgão vascular da lâmina terminal também. Lembrando que essa eminência mediana ela fica, né, naquela região entre hipotálamo e hipófise. E uma coisa interessante é que esse órgão vascular da lâmina terminal é muito importante para a nossa regulação de temperatura e também de ingestão de líquidos, ingestão hídrica. Mas não tem órgãos circunventriculares apenas na região hipotalâmica, tá? Existem regiões extrahipotalâmicas. Por exemplo, aqui no órgão subfornical e na área pós-trema. O órgão subfornical ele fica aqui na região acima do fórnix e é um ponto extremamente importante para a nossa detecção de angiotensina 2. E a angiotensina 2 é um hormônio que vai fazer com que a gente tenha sede, então ela estimula a sede. Nessa região existem receptores aí para essa angiotensina 2, né, que é um produto final de uma cascata aí de hormônios de origem renal, que vão fazer várias ações para causar essa sede e aumentar a ingestão hídrica. A gente vai ver isso na nossa próxima aula. Essa ação da angiotensina 2 se dá justamente devido à sua estimulação desses neurônios que ficam nessa região do órgão subfornical, pessoal. E aí, esses axônios eles vão terminar justamente em regiões hipotalâmicas que são responsáveis por fazer o nosso balanço hídrico. E essa área pós-trema, por que ela é importante? Ela é o centro quimiorreceptor do nosso controle do vômito, tá? Então, a gente tem um reflexo para vômito que é ativado nessa região aqui, ó, da área pós-trema. E ela fica num ponto interessante, que é bem adjacente ao núcleo do trato solitário aqui, nessa região do tronco encefálico. E pensando na motivação, a gente vai começar pelo mecanismo que é mais simples, que é a nossa termorregulação. Vocês podem nem estar pensando aí agora, mas a cada momento o seu organismo está lutando para manter a sua temperatura dentro dessa faixa considerada fisiológica, que varia de 36,5 a 37, né? Então a gente tem uma certa faixa onde a gente considera isso dentro da homeostasia. Se a gente observar aqui, quando a gente está num ambiente quente, no momento onde está muito quente, a gente tem uma ampla distribuição dessa temperatura corporal pelo nosso organismo. Porque quando a gente está no frio, a gente já tem uma conservação dessa temperatura mais para a região aqui, ó, do nosso cérebro e nossa região mais central, abdominal, torácica, né, nessa região aqui. As outras partes, elas vão ficando cada vez mais com temperaturas menores. E por que isso é importante, né? Porque dentro da termorregulação, pessoal, a gente vai basicamente fazer a manutenção da nossa estabilidade de temperatura corporal. Quando a gente tem uma emergência em relação a essa regulação de temperatura, vamos imaginar uma situação de frio extremo, e aí imagina naquelas situações, naqueles filmes que a gente vê que a pessoa está escalando algum monte aí, e aí tem uma avalanche, a pessoa fica presa e não consegue
sair dali e fica congelando, né? As pessoas vão morrendo congeladas. O que a gente observa é que a gente tenta conservar a temperatura mais próxima dos nossos órgãos mais vitais. As extremidades elas vão ficando cada vez mais frias e é por isso que pode ocorrer necrose nesse local, né? Como vocês estudam dentro da patologia. Primeiro, necrosa as regiões de pontas de dedo, dedos, pé, mão, a orelha e a ponta do nariz. Então, realmente pode literalmente cair a ponta do nariz, as orelhas, né? O pavilhão auricular, né, gente? A questão das pontas dos dedos nesses momentos aí de termorregulação. Mas enquanto a gente conseguir manter esses órgãos aqui, que são mais vitais em pleno funcionamento, é esse tipo de regulação que a gente vai tentar fazer para sobreviver. Se a gente parar para pensar, quando a gente está com uma temperatura aí que gira em torno de 20 a 35 graus Celsius, a gente observa uma ausência de comportamentos regulatórios. A gente não precisa fazer uma alteração corporal significativa para conseguir manter o nosso organismo dentro dessa faixa de temperatura. Então, seriam temperaturas bem toleráveis para a gente, né? Que não trazem um risco à nossa sobrevivência. No caso, os estados motivacionais que são gerados pela variação de temperatura, por exemplo, uma temperatura muito mais baixa seria o frio, uma temperatura muito mais alta seria o calor. E os comportamentos motivados seriam a modificação dos trajes que a pessoa está vestindo, ou o acionamento de dispositivos de aquecimento, refrigeração, então coisas nesse sentido. Observando essas informações, entre o 36,5 e 38 seria considerado intervalo aí fisiológico. Temperaturas, quando vão diminuindo, por exemplo, de 34 a 36, a pessoa já pode ter uma hipotermia leve. De 30 a 34 graus Celsius, a pessoa poderia ter um desajuste da regulação de temperatura. De 27 a 29, já pode ter uma fibrilação atrial, que é um problema bem chatinho, bem complicado. Acima dessa faixa que é considerada fisiológica, de 38 a 40, hipertermia, que pode ser resultante de uma febre ou até mesmo de exercício físico, tá? Exercícios físicos podem levar a aumento de temperatura. Entre 40 e 44, choque térmico com falência múltipla dos órgãos e lesões cerebrais. Então, acima de 40 já fica bem problemático. E por que é importante a gente manter essa temperatura? Por que a gente precisa ficar nessa faixa, pessoal? Porque, lembra dos nossos processos fisiológicos? Eles precisam ter uma temperatura ótima. Então, nessa temperatura, perto de 36,5, é que a gente tem a maior eficiência dos nossos processos fisiológicos dentro da homeostasia. Que a gente mantém a configuração tridimensional das nossas macromoléculas que compõem as nossas células e que fazem os nossos processos aí bioquímicos acontecerem. Quando a gente pensa na termorregulação, é bem comum a gente comparar esse mecanismo com o funcionamento de uma máquina. Por exemplo, nós temos várias máquinas que têm uma variável que vai ser controlada, né, vai ser verificada, essa é a variável-chave, e existem detectores que ficam dando feedback sobre essa variável que a gente está controlando. Existe um ponto de ajuste. O que seria esse ponto de ajuste? É o que é considerado normal, imagine considerado fisiológico. É desse jeito que tem que ser. E aí a gente fica detectando como é que está a nossa variável. Está desse jeito, não está? E aí a gente tem um centro controlador e integrador dessas informações, fica verificando qual é o ponto de ajuste, o que é que o meu detector está dizendo sobre essa minha variável que está sendo controlada. Então, esse centro ele integra todas as informações e aí ele pode dizer se está tudo ok ou não. Se tiver tudo ok, não precisa modificar nada, continua dessa forma. Só que se não tiver tudo ok, ele pode enviar sinais de erro que vão levar a modificações de diferentes parâmetros para que a gente possa, então, influenciar nessa variável e trazer ela para onde? Para o nosso ponto de ajuste. Além disso, observem que a gente tem estímulos externos também aqui, tendo influência em todos esses processos. Então, parece difícil quando a gente faz essa explanação dessa forma, mas se a gente trouxer para nosso processo de termorregulação, pessoal, o que seria a nossa variável controlada? Seria a nossa temperatura. Então, a gente fica verificando constantemente qual é a nossa temperatura corporal. Professora, e qual é o nosso ponto de ajuste? 36,5 e 37, tá? Nessa faixa aí, geralmente é o nosso ponto de ajuste, seria o que está ok dentro daquela faixa fisiológica. Então, nós temos um ponto de ajuste, nós temos uma variável a ser controlada.
E a gente faz detecção, né? Quem seriam os nossos detectores aqui para dar esse feedback? Nós temos termorreceptores distribuídos em todo o nosso organismo. Qual é o papel desses termorreceptores? Ficar justamente dando informações em relação a essa temperatura corporal. Professora, e onde é que a gente faz a integração dessas informações? Quem seria o nosso centro integrador? O nosso hipotálamo. Então, o hipotálamo, ele fica captando informações dos termorreceptores. Como é que está essa variável? Como é que está a temperatura? Qual é o meu ponto de ajuste? Está tudo ok? Se estiver tudo ok, mantém como está. Não está tudo ok. E agora, professora, o que é que a gente faz? Esse hipotálamo, ele pode mandar sinais de erro para determinadas regiões e ativá-las, por exemplo, o sistema nervoso autônomo, sistema endócrino, sistema neuromuscular. Ah, se eu estou detectando que está muito frio, a temperatura está abaixo do meu ponto de ajuste, eu posso estimular, por exemplo, os meus músculos a tremerem, um tremor muscular, para que a gente consiga gerar calor. Ah, eu estou detectando que está muito quente, então eu posso ativar o meu sistema nervoso autônomo para que a gente produza mais suor, e aí eu consiga dissipar esse calor. Né? E é importante lembrar que no dia a dia a gente está aqui, ó, exposto a estímulos externos. Imagina caminhar aqui em Boa Vista, 5 quilômetros de 2 horas da tarde, um calor que vai ser imenso, né? Então, a temperatura externa ela vai conseguir modificar a sua temperatura corporal. Então, a gente tem aí estímulos externos o tempo inteiro chegando, o hipotálamo precisando fazer todas as integrações e ativar os determinados locais que são importantes para que a gente consiga trazer a nossa variável controlada, que seria a temperatura, para dentro do nosso ponto de ajuste, para dentro da nossa faixa fisiológica. Eu acho que assim fica mais fácil de vocês entenderem essa analogia da termorregulação com algumas máquinas que a gente tem por aí. De forma interessante, algumas circunstâncias patológicas podem alterar o nosso ponto de ajuste de temperatura. E geralmente o que acontece nas infecções, tá, pessoal? Existem alguns estímulos que podem ser causadores para a febre. Presença de bacilos gram-negativos, vírus, fungos, endotoxinas, a própria reação antígeno-anticorpo que acontece. Então, são coisas que vocês vão estudar dentro da microbiologia, aqui na questão do sistema imune, né, na imunologia. E aí é que a gente observa a ativação, né, de algumas células do nosso sistema imune, como macrófagos e linfócitos, que podem passar a produzir citocinas. Muitas dessas citocinas elas vão atuar em sistemas celulares imunocompetentes e retículo endoteliais, levando ao desenvolvimento de uma resposta imune, ativação de linfócitos, neutrófilos e macrófagos. Outras citocinas podem levar a respostas hepáticas e metabólicas, como as respostas de fase aguda. E muitas dessas citocinas que são produzidas, elas são pirogênicas, ou seja, elas aumentam a temperatura corporal. E o interessante é que elas conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e atuar nas regiões como o órgão vascular da lâmina terminal, que é um órgão o quê? Circunventricular. Então aqui a gente tem capilares fenestrados. E aí, como esse órgão circunventricular ele apresenta receptores para citocinas, o que as pessoas falam? Que possivelmente existe ativação desses neurônios, tá? E que eles se conectam diretamente com a área pré-óptica, que é o local onde se acredita ser o nosso ponto de ajuste de temperatura corporal. Então, o que a gente observa, pessoal, é a produção e liberação da prostaglandina E2. A principal prostaglandina associada com o desenvolvimento da febre é a prostaglandina E2, tá? E aí a gente teria aqui, ó, a sua atuação na região de hipotálamo, principalmente na área pré-óptica, possivelmente é lá que a gente faz essa alteração de ponto de ajuste, e aí a gente aumenta essa nossa temperatura de referência, e é isso que leva à febre. Bom, do ponto de vista patológico, que vocês estudam aí na patologia, pensando no processo de inflamação, por exemplo, a gente estuda que a febre é um processo importante para o nosso organismo. Por que a nossa temperatura aumenta em resposta a um processo infeccioso, minha gente? O que é que vocês lembram? Por quê? Porque a febre aumentando, nós vamos conseguir fazer com que o nosso metabolismo ele acelere, né? E isso é importante para esse momento de atividade excessiva, de tentar lutar, né, contra algum processo infeccioso. E além disso, gente, a gente tenta desestabilizar as estruturas desses micro-organismos que estão atacando a gente. Porque nós suportamos temperaturas muito mais elevadas do que eles. Então, é um processo aí de defesa, é um mecanismo de defesa do nosso organismo, tentando aí se livrar
desse estímulo causador da febre, tá? Então, a febre é um processo importante, é óbvio que a gente não pode deixar ela ficar muito alta, mas também não deve cessar a febre em qualquer situação. E como é que a gente consegue fazer essas modificações, né, na nossa temperatura? Como é que a gente faz essa termorregulação? Nós podemos observar que temos termorreceptores na região da pele, termorreceptores centrais. Esses termorreceptores da pele, eles podem ser sensíveis ao frio ou eles podem ser sensíveis ao calor. E essas informações, elas chegam nesses termorreceptores e são enviadas para o nosso centro controlador lá do sistema nervoso central, que é quem? O hipotálamo. Então, nós temos sinais de entrada aqui da temperatura da pele para a região hipotalâmica, tá? Além disso, pessoal, a gente tem aqui a temperatura de referência, que a gente fica sempre comparando como é que está, minha referência, é um sinal que eu estou trazendo, né? Seja aqui da minha pele, ou seja desses meus termorreceptores centrais. E esses termorreceptores centrais, eles ficam detectando essa temperatura e enviando sinais de entrada de temperatura central para a região hipotalâmica. De acordo com esses sinais que são integrados pelo hipotálamo, ele pode enviar comandos para iniciar um tremor, se estiver muito frio, um comando vasomotor, por exemplo, para fazer processos de vasodilatação ou vasoconstricção, porque a gente tem um calor transportado pelo sangue do interior do organismo para a pele, se for necessário, né? Ou a gente reduz essa condução para que a gente consiga conservar mais o calor para a gente. E também existem comandos para iniciar e aumentar o processo de transpiração. E aí a gente tem a perda de calor para o ambiente. Então a gente faz esse tipo de termorregulação de acordo com a necessidade de cada momento. E aí o hipotálamo já foi observado que quando a gente tem uma estimulação nessa porção anterior do hipotálamo, isso fica mais associado com a dissipação do calor, que seria a produção de uma vasodilatação cutânea, a sudorese e também uma respiração ofegante. Então a gente consegue até modificar a nossa respiração para que a gente consiga perder calor. E quando a gente faz uma estimulação dessa porção posterior, a gente consegue associar isso com uma conservação e ou geração de calor pelo indivíduo. Então, a gente observa processos como a vasoconstricção e a geração de tremores musculares. Nessa imagem, a gente consegue visualizar as regiões neurais termorreguladoras, né? E a importância da ativação do sistema nervoso autônomo para as variações que a gente pode fazer no organismo que vão culminar com a resposta ao frio ou ao calor. No caso da resposta ao calor, seria necessário fazer a dissipação dessa energia, né? Então, a gente pode ter respostas de taquipneia, aumentar o processo de respiração, aumentar a nossa sudorese para que a gente possa dissipar mais esse calor, fazer uma vasodilatação cutânea também. Quando a gente pensa na questão do frio, dessa resposta ao frio, conservação de calor ou geração de calor, a gente observa processos de vasoconstricção, tremores de músculo esquelético, metabolismo lipídico aumentado, e também aqui, ó, proveniente de região de eixo hipotalâmico hipofisário, a gente teria ativação de tireoide, hormônios tireoidianos, que são hormônios importantes para o nosso metabolismo corporal. Ah, pessoal, e é importante ressaltar que esses mecanismos aqui são mecanismos a curto prazo, tá? Mecanismos de termorregulação a curto prazo. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque existem mecanismos de termorregulação a longo prazo também. Por exemplo, nessa imagem a gente consegue ver uma coisa que quebrou um dos dogmas que a gente tinha aí na ciência, que a gente acreditava que só existiam dois tipos de tecido adiposo, o branco e o marrom. E, na verdade, existe o tecido adiposo bege, que ele pode ser formado pelo próprio processo do frio. Então, a gente tem aqui um tecido adiposo branco que pode sofrer um processo chamado de escurecimento. O frio estimula isso, a ativação de receptores beta-3 também estimula esse processo de escurecimento, e ele é transformado no tecido adiposo bege, que tem um maior perfil metabólico, né, de produção de calor, e não tanto de armazenamento de energia. Mas, se a gente tiver uma termoneutralização, ou seja, diminuiu esse frio, né? Voltou ao normal, aí a gente tem o que a gente chama de clareamento desse tecido adiposo. Ele volta a ser um tecido adiposo branco, puramente importante para armazenamento lipídico. Além disso, o consumo de uma dieta rica em lipídios também favorece o clareamento desse tecido adiposo, tá? E aí, geração de tecido adiposo branco. Para a gente fechar
a questão da termorregulação, vamos analisar essa situação aqui de hipertermia. A gente teria uma temperatura muito elevada no interior do organismo, e essa temperatura elevada é percebida pela região do hipotálamo, que vai levar à ativação, por exemplo, do nosso sistema nervoso simpático, levando a vasodilatação nos vasos sanguíneos, cutâneos e, com isso, uma maior perda de calor através da pele. E, além disso, também a ativação, né, de glândulas sudoríparas, que ficam aqui, ó, em maior atividade, aumentando a perda térmica evaporativa. Com isso, a nossa temperatura corporal reduz e aí a gente joga um feedback negativo para a gente diminuir essas atividades, já que não são mais necessárias. E nos casos de hipotermia, a gente observa uma diminuição da temperatura do sangue ou da pele, uma redução aqui dessa temperatura que é percebida pelo hipotálamo, ativação novamente do nosso sistema nervoso simpático. Aqui a gente vai ter uma vasoconstricção nos vasos sanguíneos cutâneos e com isso menor perda de calor para o ambiente. E a gente tem a ativação de músculos esqueléticos, tá? Causando aqui a questão dos tremores, né? Que vai acelerar o metabolismo e a geração de calor. E com isso a temperatura corporal aumenta, gerando uma alça de feedback negativo para o hipotálamo dizer que está tudo ok agora, que os processos eles já foram trazidos de volta para a homeostase. Bom, turma, dessa forma a gente finaliza essa nossa primeira parte da aula de motivação e estados de adição. Na nossa próxima aula a gente vai estudar a questão da fome, o sexo e também a questão da ingestão hídrica e dos estados de adição.